Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 93 da prova do Enem Principal, ano de 2018. Vamos fazer a leitura do enunciado. Em 1938, o arqueólogo alemão William, acho que é assim a pronúncia, Koenig, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro aparentemente corroída por ácido e uma tampa de betume, que é asfalto, conforme ilustrado. E aí vocês viram então que a questão deu para a gente aqui o desenho. Considere os potenciais padrão de redução. E aí a questão deu para a gente aqui o potencial de redução do ferro 2+, o potencial de redução do H+, e o potencial de redução do cobre 2+. Vem a pergunta, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Qual dos componentes atuaria como cátodo? Letra A, tampa de betume. B, vestígio de ácido. C, a barra de ferro. D, o tubo de cobre. Ou E, o vaso de barro. Vamos lá, galera. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês aqui nessa questão, um detalhe importante. Quando a gente fala em eletroquímica de cátodo, vou colocar aqui para vocês tomarem nota. Quando a gente fala em eletroquímica, a palavra cátodo, no cátodo sempre vai ocorrer o processo de redução. Independente se o processo eletroquímico for espontâneo ou não espontâneo, ou seja, se for uma pilha ou uma eletrólise. Um macete que a gente costuma utilizar, que ajuda a lembrar, é que cátodo começa com consoante, redução também começa com consoante. Então, no cátodo sempre vai acontecer a redução. Falando em cátodo, redução, pilha, eletrólise, se você está meio perdido nesse assunto, vou deixar 2 cards rolando aqui em cima. Um de uma playlist completa sobre pilhas, então se tiver dificuldade com esse assunto, vai lá. São aulas mais antigas do canal, mas de excelente qualidade. E também de eletrólise. Se você tiver dificuldade nesse assunto, eletrólise, acha meio complicado, vai lá e assiste essas 2 playlists que eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba. Ok, agora vamos falar do ânodo, tá? Algumas pessoas falam anodo sem um acento, tá certo também, tá, gente? Cátodo ou catodo, dá no mesmo, ânodo ou anodo. No ânodo sempre rola o processo de oxidação, tanto em pilha como em eletrólise. Ah, mas como é que eu sei isso, professor? Ânodo começa com vogal, oxidação também começa com vogal. Então, no ânodo sempre acontece a oxidação, beleza? Então, anote aí. No cátodo ocorre redução e no ânodo ocorre a oxidação. Se eu souber disso, já está meio caminho andado, porque ele quer saber qual dos componentes atuaria como cátodo. Ah, ele falou cátodo, então você já sabe do macete consoante com consoante, certo? Então, o cátodo é o cara onde é o local da pilha ou da eletrólise onde ocorrerá o processo de redução. No cátodo ocorre a redução. Aí você olharia para os potenciais de redução aqui, ó. Bom, tem o do ferro 2+, do H+, do cobre 2+. Bom, professor, o cobre 2+, ele tem o maior potencial de redução, tá? Então, se o cobre 2+, tem maior potencial de redução, eu acho então que ele é o cátodo, professor. Aí eu vou marcar então aqui o tubo de cobre na letra D. Acertei ou errei? Bom, muita gente na hora da prova, por incrível que pareça, pensou dessa forma, chegou a marcar a letra D, mas aí você fica naquela, mas será?
Porque assim, para quem estudou esse assunto, para quem tem uma pequena base, só com isso que eu falei aqui, se você entendeu, você percebeu que era algo relativamente simples. Aí você fica com aquela pulga atrás da orelha. Meu Deus, não é? E agora? Não é? Sempre rola isso no vestibular, eu sei como é que é isso, tá, galera? E aí o que acontece? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Primeiro vamos olhar para esse sistema aqui antes da gente bater o martelo se de fato é ou não é a letra D, ou seja, a resposta mais óbvia, o cara que tem maior potencial de redução, ou se não necessariamente. Bom, o que nós temos aqui, segundo o texto da questão, ele falou que é um objeto similar a uma pilha, tá? Ó, similar a uma pilha, vamos colocar aqui, utilizada em nossos dias, beleza. E aí, um outro detalhe que ele fala aqui que me chamou a atenção, deixa eu marcar aqui para vocês tomarem nota também, é esse pedaço aqui, ó, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro. Aí olha o que ele falou aqui, ó, aparentemente corroída por ácido. Uma barra de ferro aparentemente corroída por ácido. Bom, ele mostra no desenho que existe aqui um vestígio de ácido. E essa barra de ferro, ela aparentemente então está corroída por ácido. O que muita gente pensou aqui? Ó? Se você viajou mais na maionese nessa questão, provavelmente você pensou assim. Bom, eu tenho então uma barra de ferro, que seria o ferro sólido. Esse ferro, ele vai reagir com um determinado ácido, que eu não sei quem é aqui. Então, uma solução aquosa de H+. Esse ferro, ele vai para sofrer oxidação, porque vocês estão vendo aqui que o ferro ele já está com NOx 0 do lado esquerdo, ele é uma substância simples. Ele vai para sofrer uma oxidação, só que lembrem-se que o ferro ele tem 2 estágios de oxidação, pode ser mais 2 ou pode ser mais 3. Eu vou deduzir nessa questão que como ele me deu o potencial de redução do ferro 2+, a oxidação do ferro metálico, ela finalize em ferro 2+, ok? E o íon H+, quando sofre redução, ele vai sempre produzir o gás hidrogênio. Obviamente a equação não está balanceada, tá, galera? Mas eu não estou preocupado com balanceamento, tá? Eu estou preocupado com a reação que de fato ocorreu, tá? É essa aí que eu estou mostrando para vocês. Beleza pura. Vocês estão vendo que o ferro, ele é o cara que sofre oxidação, tá? O ferro, ele oxida. A gente viu agora há pouco que a oxidação, ela acontece no eletrodo chamado de ânodo. Que nesse caso, galera, é a própria barra de ferro. A própria barra de ferro é o ânodo aqui da nossa pilha. Por quê? Quando a gente fala em ânodo e cátodo, galera, a gente não está falando necessariamente da espécie que oxida ou que reduz, mas nós estamos falando do local físico onde ocorre a oxidação e onde ocorre a redução. Espera aí, professor. Volta aí que eu não entendi, não. Vou repetir. Ó. O ânodo e o cátodo, eles não necessariamente são as espécies que oxidam ou que reduzem. Ânodo e cátodo representam o local físico, o espaço físico local, onde vai ocorrer de fato a oxidação ou a redução. Então, quando você fala que o ferro é o ânodo, tá? Você está dizendo que naquele eletrodo vai acontecer o processo de oxidação. Coincidentemente, quando eu escrevi a reação química aqui, baseado no texto da questão, que fala que uma barra de ferro aparentemente corroída por ácido. Lembra que quando ele fala corroída, gente, corrosão é sinônimo de oxidação, tá? Em questão de pilha, de eletrólise, falou em corrosão, isso aí é sinônimo de oxidação. Então eu deduzi que o ferro estava oxidando, tá? O ferro, ele tanto é o eletrodo, ele é o ânodo da pilha, como ele é a espécie química que vai oxidar. Então isso significa que nessa barra de ferro que nós temos aqui, ó, esse ferro ele vai sair da barra, ele vai oxidar, virando ferro 2+, ok? E quando esse ferro ele oxida,
ele vai liberar elétrons. A oxidação, ela é perda de elétrons. Inclusive, se você tem deficiência nessa base, assiste lá as 2 playlists que eu botei para vocês aqui, porque aí se você não souber o que é oxidação, o que é redução, obviamente a resolução da questão ela fica mais complexa, tá? Então, a oxidação ela ocorre com liberação de elétrons. Então, esse ferro 2+, ele vai liberar elétrons. Professor, vai liberar elétrons para onde? Galera, pelo que ele está mostrando aqui, isso aqui é um pedaço de uma pilha, mas provavelmente, de alguma forma, deve haver alguma conexão externa entre esse fio, essa barra de ferro, e o outro eletrodo. Vamos colocar aqui de azul, tá? Provavelmente, estou deduzindo aqui, tá, gente? Deve haver uma conexão externa entre a barra de ferro e o outro metal. O único metal que tem aqui mergulhado nessa outra solução, gente, é um tubo de cobre, tá? Ele fala na questão betume. Betume é o asfalto. Asfalto ele é composto predominantemente por compostos muito pesados, hidrocarbonetos apolares de cadeia muito longa, que são espécies que não são condutora de elétrons, tá? Não é um material que seja um condutor elétrico. Então, eu deduzo que essa tampa de betume, de alguma forma, ela está funcionando aqui como um isolante, não permitindo esse contato aqui nessa região entre a barra de ferro e a barra de cobre. Então, quando eu penso em eletrodo, eu tenho que buscar substâncias normalmente de natureza metálica, porque são elas que conduzem eletricidade. E aí o que vai acontecer? Esse eletrodo de ferro, quando ele liberar os seus 2 elétrons, esses 2 elétrons de alguma forma vão percorrer esse fio externo e vão vir parar aqui, ó, nesse eletrodo que é o eletrodo de cobre, tá? Esse movimento que eu estou mostrando para vocês aqui, galera, é a liberação de 2 elétrons por parte do ferro. Porque o ferro, quando ele vira ferro 2+, isso significa que ele está liberando 2 elétrons. Esses 2 elétrons vão percorrer um circuito externo, que a questão ela não teve a intenção de alguma forma de mostrar isso, mas eu estou analisando bem profundamente com vocês essa questão. Lembrando que o diferencial dos meus vídeos aqui no YouTube é a gente fazer essa análise mais refinada, mais detalhada do que simplesmente responder a questão. Responder por responder, se você estiver buscando isso, eu até sugiro que você busque outros vídeos, tá? Porque aqui a gente está fazendo uma análise mais minuciosa, mais detalhada. Então, esse ferro liberou os 2 elétrons. Esses 2 elétrons eles vão ter que voltar para a pilha. Mas eles vão ter que voltar por um componente metálico, né, professor? Porque o metal ele conduz eletricidade, sim. Esse componente metálico, então, seria o cobre. O cobre vai receber esses elétrons aqui na estrutura dele. Só que lembra de uma coisa que eu falei para vocês alguns segundos atrás? Eu expliquei para vocês que o cátodo e o ânodo, eles são o local físico onde ocorre a redução e a oxidação. Não necessariamente eles representam as espécies que reduzem ou que oxidam. Tanto que você poderia deduzir, e isso aqui muita gente acabou errando essa questão por causa disso. Eu sei porque, galera, caso você não me siga no Instagram, @professor_Diego_Fares, tá? Me segue lá. Quando finalizou a prova do Enem, pedi para a galera me mandar aí o que eles tinham marcado a respeito dessa questão. E muita gente fez essa análise que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá. O hidrogênio, que é o H+, ele está sofrendo redução. Ele reduz, certo? A redução, como a gente aprendeu agora há pouco, ela acontece no cátodo. Aí o que muita gente deduziu de forma errônea? Bom, se o hidrogênio está reduzindo, o H+ está reduzindo, o H+ é o cátodo. Ora, se o H+ é o cátodo, então qual é o componente que atuaria como cátodo? Ó, letra B, o vestígio de ácido. Muita gente marcou aqui a letra B, pensando então que se o H+ vai sofrer redução, ele é o cátodo. Gente, o H+ ele vai sofrer redução. Só que qual é o local onde ocorrerá essa redução? Vamos aqui comigo? Lembra que eu expliquei para vocês que o ferro, quando ele oxidar, ele vai liberar elétrons, porque oxidar é dar elétrons, sacou a palavrinha? Então, ele vai dar elétrons, esses elétrons vão ser liberados e vão vir aqui pelo fio de cobre. E aí, lembrem-se que existe um vestígio ácido aqui dentro. Vestígio ácido significa que aqui dentro, galera, tem íons H+.
que vai acontecer com esses íons H+? Esses íons H+, eles vão se aproximar do eletrodo de cobre e vão receber os 2 elétrons. Vou até escrever para vocês aqui as semi-reações. Vamos primeiro escrever a semi-reação de oxidação. O ferro sólido, ele vai se transformar em ferro 2+, aquoso, e vai liberar 2 elétrons. O H+, quando sofre redução, eu vou pegar aqui 2 íons H+, esses 2 íons H+, eles recebem 2 elétrons e quando sofrem redução, eles vão produzir o gás hidrogênio. Então, o ferro aqui em cima, sofrendo oxidação, liberou os 2 elétrons e o H+, sofrendo redução, recebendo os 2 elétrons, beleza? E aí vocês estão vendo que o H+, quando receber 2 elétrons, ele vai dar origem à formação do gás hidrogênio. Isso significa que, de alguma forma, ao redor desse eletrodo de cobre, quando essa pilha estiver em funcionamento, eu vou notar a presença de bolhas, tá, gente? Bolhas aqui, ó, ao redor desse eletrodo aqui de cobre. Essas bolhas ao redor do eletrodo de cobre, que eu estou desenhando aqui para vocês, ó, seriam bolhas de gás hidrogênio. Então, como essa pilha em funcionamento ela libera gás hidrogênio, então isso aqui estaria ocorrendo a liberação do gás hidrogênio. Uma das coisas que confirma também, galera, essa reação que eu mostrei para vocês, são os potenciais que ele deu aqui, ó. Se vocês observarem, o potencial de redução do ferro é menor do que o potencial de redução do hidrogênio, o que me leva a crer que se o ferro tem menor potencial de redução que o hidrogênio, ele tem mais tendência em oxidar do que o hidrogênio. Tanto que o ferro ele está oxidando aqui na presença do íon H+. E professor, mas por que o senhor não envolveu o cobre na reação? Primeiro, eu não envolvi o cobre na reação porque vocês estão vendo que o cobre 2+, ele tem um maior potencial de redução, certo? Se ele tem um maior potencial de redução, significa que o cobre, dentre todo esse sistema aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é o cara que mais tem tendência em sofrer redução. Se ele mais tem tendência em sofrer redução, eu necessitaria ter nessa pilha íons cobre 2+, para que esse íon conseguisse sofrer redução nesse processo. Lembrando que a redução ela não pode acontecer com o metal cobre, tá, gente? O cobre 0 ele não reduz. Não existe o metal sofrer redução. Quem sofre redução é o íon do metal, que no caso seria o cobre 2+. Pelo que a gente leu na questão, não existe íons cobre 2+ aqui que possam sofrer redução. Aí o que eu pensei? Bom, se não existe cobre 2+ aqui que possa sofrer redução, então se o cobre tem maior potencial de redução e ele não existe aqui dentro, ele não vai reduzir. Como ele tem um maior potencial de redução, eu deduzo que ele tem um menor potencial de oxidação, certo? Se ele tem um menor potencial de oxidação, qual é a espécie química aqui que vai tender a sofrer oxidação? Quem tem o maior potencial de oxidação. E essa substância é o ferro, ó. O ferro, pelo fato de ter um menor potencial de redução, ele vai ter, consequentemente, um maior potencial de oxidação. Então, de fato, galera, resumindo a ópera aqui, a reação ela vai acontecer entre ferro e H+. É essa reação que vai acontecer. No entanto, quem oxida é o ferro. A oxidação acontece em que local nessa pilha? Na barra de ferro. A barra de ferro tanto é o ânodo da pilha, como é a espécie química que sofrerá oxidação. A oxidação ela é a perda de elétrons. Os elétrons serão perdidos, ejetados por algum tipo de circuito externo que não foi mostrado na questão, e esses elétrons virão aqui para a barra de cobre. A barra de cobre que vai permitir a passagem, que vai receber esses elétrons, permitindo a passagem deles ao longo da solução, é o nosso cátodo. O cátodo não é a espécie química que reduz propriamente dita, mas é o local onde ocorre a semi-reação de redução. Bom, eu falei para vocês que quem vai sofrer redução aqui é o íon H+, até porque a questão ela deu a deixa dizendo que a barra de ferro foi corroída por ácido. Então, baseado nisso, eu criei essa semi-reação. Quem sofre redução é o H+, virando gás hidrogênio. Mas como a redução acontece na barra de cobre, o cobre, portanto, é o cátodo.
De fato, a alternativa correta dessa questão, galera, é a letra D. Professor, então se a resposta é a letra D, a minha linha de raciocínio estaria certa para essa questão, porque eu pensei de uma forma mais simples, professor. Eu vi só aqui o potencial, peguei quem era maior potencial de redução e marquei. Só que aí você leva em consideração que nós temos uma questão aqui que, na minha visão, ela foi relativamente simples, entre aspas, tá, gente? Simples, no sentido de você identificar quem é cátodo apenas pelo potencial. Mas assim como essa questão foi simples nesse sentido, nessa ótica, ela poderia ser uma pegadinha muito mais complexa. Mas o mais importante para mim agora é vocês deixarem aqui nos comentários para eu saber se vocês entenderam essa explicação, tá? Gostaria muito de pedir que vocês deixassem um like no vídeo, porque olha a análise que eu fiz dessa questão, galera. Você acha que isso aqui é uma resolução, é uma mera resolução de uma questão, ou é um estudo completo, é uma análise completa de uma situação-problema? Claro que a gente tem aqui uma análise completa, tá, gente? O meu objetivo é sempre fazer isso com vocês aqui no YouTube. Levar essas análises mais detalhadas, vídeos mais longos, porque é no vídeo mais longo que eu consigo mostrar para vocês esses detalhes. E eu queria que vocês deixassem também nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se foi fácil, médio, difícil. E eu queria que vocês contassem aqui para mim se vocês conseguiriam pensar em tudo isso que eu trouxe aqui nessa questão. Toda essa análise que eu fiz, se você conseguiria tirar ela, beleza? E não esqueçam de compartilhar também, galera, com os colegas, porque quanto mais a gente aumentar a comunidade de alunos aqui no YouTube da Sala da Química, mais conteúdo eu consigo trazer para vocês e com mais frequência. Combinado? Vou ficando por aqui. Muito em breve a gente volta para darmos sequência à nossa playlist de resolução das questões de Química do Enem de 2018, prova azul. Grande abraço a todos vocês, galera. Até a próxima. Valeu!